a Viviane, né, nós três aqui, né, sabemos que isso é verdade, porque nós vivemos na ditadura, nós crescemos num período dramático, que vocês talvez nem conheçam, nem lembrem, né, onde ser brasileiro não era fácil, né, e onde muitos dos nossos amigos, não só isso, deram a vida para tentar fazer o que hoje nós temos, né? Então, a minha avó dizia para mim uma coisa muito bacana, que eu pus no meu livro, e que é dela, não é meu, que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Né? Então, a multidisciplinaridade, eu não aprendi na USP, eu aprendi na Bela Vista. Eu aprendi jogando bola na rua. Eu aprendi indo para o Nordeste, vendo os caras sobrevivendo em condições que não daria um dia. Foi ali que eu aprendi a misturar coisa aqui, porque está cheio de cientista por esse país. Está cheio de inventor, está cheio por todo canto. O que faltam são os aeroportos para esses caras levantar voo. Caras e caras, meninos e meninas, né? Então, a multidisciplinaridade, essa coisa da criatividade está no nosso DNA. Porque nós somos formados por pedaços de DNA do mundo todo. Né? Então, é uma grande honra poder entrar em certos ambientes científicos, né, que até muito recentemente eram restritos a certos sobrenomes e a certas cidadanias e certas nacionalidades, e poder apresentar essas ideias e dizer que elas vieram daqui. Gente, eu tenho uma notícia muito triste para dar. Nós só temos mais 5 minutos. Eu sei, eu sinto muito. Nós temos aqui, então, o último participante desse debate, que vai fazer a pergunta de fechamento. Depois eu vou pedir para a Viviane e para o professor Nicoleles fazerem as suas palavras finais. E é isso, gente. Então, o seu nome, por favor. Meu nome é César. Eu peço primeiro desculpa pelo soluço, porque eu tenho um soluço crônico. Eu passo dias soluçando. Eu sou técnico de laboratório, assim como o Lúcio na Universidade Federal do ABC. Mas eu também trabalho como consultor de educação e de criatividade. Né? A minha pergunta, na verdade, ela começa com um contexto curto. Eu tenho TDAH ou ADHD nos Estados Unidos, na sigla, e quando eu ouvi os dois, cada um à sua forma, falando tanto do multitasking quanto da forma de absorver e interagir com a informação, eu me identifiquei, porque o ADHD ele pula as etapas, ele tem um foco muito curto, então ele sempre está focado em mais de uma coisa. Uma coisa entra atrás, como se fosse uma fila. Entra uma coisa atrás da fila, e quando ela chega lá na frente, já tem outra, e já tem outra, e já tem outra. A minha pergunta, o meu questionamento, que vale para os dois, porque é uma coisa bastante filosófica também, é o seguinte: como a gente vai interagir, do ponto de vista de vocês, com essa dissipação da barreira da linguagem e da tecnologia que tem sido a internet hoje? Por que eu pergunto isso? Muitos colegas meus, da época que eu fiz FEFELET, e mesmo da época que eu fiz Direito e Economia na PUC, como nossos colegas aqui, ou mesmo da época da FATEC, que eu pulo de curso também, não é só a ADHD, eu faço tudo um monte na vida, eu sou multidisciplinar. Eles sempre se perguntavam como o humano vai interagir com a tecnologia e como a tecnologia vai interagir com o humano. Por isso que ela é uma pergunta filosófica e científica. E só para focar um pouco mais do lado científico aqui para o professor Nicoleles, é mais a questão do como o senhor acredita que o nosso cérebro vai lidar com esse overload de informação que a filosofia tanto traz esse questionamento para a gente.
Primeiro, é bem pessoal isso, né? Nem todo mundo tem que aceitar, mas, na verdade, acredito que as doenças são modos provisórios que nós temos de identificar diferenças. Então, quando você pensa em Gaudí, no grande arquiteto, você imagina que, eu não sei exatamente qual a dificuldade, mas ele tinha, tipo, num olho miopia e no outro... Então, ele não usava óculos, ele não gostava de óculos, ele via tudo assim. Pois, exatamente. E ele dizia que ele não queria usar óculos, porque ele não queria consertar, ele queria forçar os olhos. Então, a obra torta vem de uma diferença, que poderia ser uma doença. Se a gente tira a diferença, essa doença dos olhos, talvez a gente não tivesse a obra. O que você tem é uma diferença, que é diferente, talvez, da maioria, mas isso pode dar a você características inovadoras no modo de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Eu uso isso como vantagem, a possibilidade de pular tópicos e aprender mais coisas de uma vez. São modos diferentes de ser, né? Então, eu não trabalho com esses diagnósticos, essas características, especialmente no que diz respeito ao cérebro, ao psiquismo. Não gosto dessas variações. São variações, são diferenças e a gente tem que aprender a lidar com elas. A nossa impotência nos faz torná-las doença. Quanto à interação homem-máquina, isso é minha emoção hoje aqui. Eu estou muito emocionada com o que eu vi, que eu já tinha lido o trabalho do professor, mas é diferente entender isso um pouco mais, porque para mim é muito difícil, né? Eu funciono em outro registro, não tão objetivo. O Tico e o Teco tem que se fortalecer um pouco. Então, para mim, a grande questão que eu vi aqui hoje, filosófica, está dentro do que eu estou sempre pensando, que é a não oposição entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Não existe oposição, não é o robô e o homem. Não é o robô que a gente está dizendo. A gente está falando de que nós somos essa possibilidade, nós temos essas diversas possibilidades. Então, o trabalho que ele apresenta aqui não é uma interferência externa interferência externa é, por exemplo, o marxismo. O marxismo tem milhões de possibilidades tão bacanas, e eu gosto muito do Marx, especialmente no sentido filosófico, mais do que no sociológico, né? Grandes questões. Mas o fato de um homem pensar um modelo próprio para que a sociedade se organize é muita pretensão. A ciência não está mais trabalhando com essa oposição. Eu sou um gênio e vou dizer para vocês, sigam esse caminho da ditadura do proletariado, que o final será X. Não dá para fazer mais isso, né? Porque o mundo muda, as pessoas se transformam, e aquilo ali vai por terra. O que o professor apresenta aqui é uma extrema vinculação entre a tecnologia e o corpo. Não há essa oposição, é uma integração. Então, se eu estou aqui pensando em Nietzsche, em filosofia, e em modelo cognitivo, e ele apresenta isso, para mim é quase, sabe, é um presente, né? Então, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Eu acho que a interação é o que caracteriza a nossa sociedade. A interação, o encontro, a colaboração, e não o isolamento, o afastamento e a fragmentação, como é característica dos nossos movimentos, dos nossos modelos escolares, e também como é característica da nossa gestão, por exemplo, pública e privada. Cada um é um setor, e cada um cuida do seu, isso não é mais. Eu não sou apenas eu, o professor mostra isso. Eu, como um cérebro com essa capacidade que ele mostra, eu absorvo a bola se eu sou Pelé. Eu absorvo as cores, eu absorvo o mundo, eu absorvo o Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu vivo. Então, quando o Rio de Janeiro sofre de violência, eu ganho a bala, mesmo que eu não tenha sido baleada. E ganho. E quando o Rio de Janeiro desaba em água, eu desabo junto. E quando ele ganha a possibilidade de sediar a Olimpíada, eu também vibro junto. Essa interação é que eu acho que é o novo exercício e o nosso novo desafio. E só para complementar o que a senhora disse, como você escreve poesia, a senhora absorve as letras para mostrar o mundo para a gente. Eu só queria complementar dizendo que a gente assume que essa explosão de informação não vai ser possível de ser processada por esse material orgânico que a gente tem, porque a gente esquece, na minha opinião, que o processo evolutivo não parou. Ou não é porque nós aparecemos 6 milhões de anos atrás que a natureza falou, opa, o rei da cocada preta apareceu, esquecemos de mandar a coisa para frente. Então, o processo evolutivo está continuando. Para alguns de nós, essa explosão informativa vai ser dramática, porque ele vai significar a extinção de subsegmentos da nossa espécie, com o favorecimento de talvez até uma nova espécie. É possível que nós estejamos nesse instante testemunhando
as raízes do surgimento do Homo sapiens sapiens digitalis, eu não sei. Mas essa... Brincar do Homo ludens. Homo evolutis. Eu gostei dessa. Eu gosto de brincar do Homo ludens, porque hoje em dia nós brincamos, aspas, Sim. com tecnologia e com informação muito mais do que antes. Homo dynamics, né? Mas a verdade é que o nosso cérebro não está parado, sofrendo e chorando com o fato que o meu neto ou meu filho de 2 anos sabe mexer no iPad e eu ainda estou tentando descobrir como funciona, né? Esse processo evolutivo é estatístico. Nós somos 6 bilhões